Amados, vamos pegar nossos livros, página de número 154. Exatamente aí onde, no primeiro parágrafo, diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Eu vou fazer uma abordagem do que se segue, aí na página 154, 155 e 156, até onde tem as estrelinhas na página 156. Então eu vou fazer uma abordagem sem ler, apenas apresentando o que está aqui, e quando nós concluirmos daqui a pouco eu leio, aí faz o fechamento da leitura em consonância com o que eu disse até então, ok? Queridos, veja bem, estamos falando sobre a manifestação dos filhos de Deus. E é um tema extremamente necessário. Haja vista que, falando sobre a segunda vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo, do ponto de vista dos acontecimentos da história, é o clímax da obra de Deus. É certo que depois da segunda vinda ainda se segue o milênio, que seria uma última dispensação. Nós sabemos pela Escritura que a obra de Deus relativa à humanidade, ela é feita em períodos da humanidade. Deus vai caminhando em cada etapa de crescimento da humanidade, e cada uma dessas etapas é chamada de dispensação. Então seria mais ou menos assim: a gente imagina que uma criança, ela tem aquele período ali desde o nascimento até os 3, 4 anos de idade. Eu não sei com precisão estabelecer essa faixa etária, mas ali os primeiros anos é aquele período daquela infância tenra, né? Frágil, do acolhimento, da família. Seria uma fase. Aí quando a criança ingressa na escola, ali nas séries iniciais, não, como é que dá o período infantil? Eu também não sei o nome. Educação infantil. Então a educação infantil seria como se fosse uma outra fase. Vai receber um novo tipo de tratamento, porque ela está o quê? Avançando. Aí vai entrar nas séries iniciais. Ensino Fundamental 1 já é uma nova etapa, Ensino Fundamental 2 uma nova etapa, aí ensino médio uma nova etapa, né? A faculdade uma outra etapa, e isso de acordo com o crescimento e desenvolvimento. Então a história da humanidade e a obra que Deus realizou na humanidade é como se fosse etapas, né? Então tem uma dispensação primeira, que é antes da lei. Deus tem um tratamento e um relacionamento com aquele povo. Ainda entramos para a dispensação da lei, em que Deus também tem um tratamento, né? E depois tem a dispensação da graça, que é a atual em que nós estamos vivendo, e tem uma dispensação do reino, do milênio, em que Deus vai fazer a completação da obra que ele um dia começou. Depois do milênio segue-se a eternidade vindoura, como nós costumamos chamar, e aí não é mais dispensação, aí é um outro período que nós não temos conhecimento. Tanto é que o último capítulo deste livro fala sobre esse período da eternidade, e lá vocês vão ver que nós não temos muito a dizer, né? Nós podemos, né, imaginar alguma coisa, mas nada que se possa estabelecer com certeza, porque a Bíblia não trata desse assunto, e nós nos limitamos à revelação de Deus a partir da Escritura. Perfeito? Bem, então a segunda vinda de Cristo é o encerramento de uma era e o começo de outra, do milênio, né? Então, se nós entendemos que o ideal é que nós, cristãos, cheguemos na segunda vinda de Cristo na condição adequada para entrarmos na manifestação do reino durante a última dispensação, que é o milênio. Então nós entendemos a segunda vinda de Cristo nesse sentido como o clímax
da salvação comum. Por que o clímax da salvação comum? Porque no milênio tem salvação. E tem processo de salvação durante o milênio. Mas não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é, digamos assim, para vocês entenderem, o milênio seria aquele período em que o aluno foi reprovado. E ele precisa de mais um período para resolver algumas questões que ele deixou de estudar e de aprender e de realizar. Né? Então o milênio, inclusive, para vocês terem uma ideia, nós vamos estudar sobre o milênio aqui, em relação aos cristãos, é um período ainda de desenvolvimento de salvação. E para as nações, que vai ser uma grande parte que estarão vivas durante o milênio, entrarão para o milênio e que não lidaram ainda diretamente com o evangelho, será um período de pregação do evangelho em massa para as nações, e um período em que as nações serão ensinadas acerca de Deus. E alguém fala assim, mas ficaram tantos anos, as nações não deram atenção e agora no milênio vai dar? Por qual motivo? É porque Deus tem os seus caminhos. Na época do milênio, o diabo será preso, ou seja, será completamente favorável, né, à pregação do evangelho e à salvação das nações, uma vez que o diabo estará preso. Não se preocupem, nós vamos entender o que é Satanás sendo preso nessa época, mas só lá na frente, salvo engano, no capítulo 10, né, deste livro. Mas vamos entender por enquanto que a vinda de Cristo, em que se dá a manifestação dos filhos de Deus, seria o clímax da salvação ideal, ou melhor, da salvação comum, da salvação normal, da salvação que acontece dentro do período normal. Então, levando em conta isso, esse ponto de vista, imaginem vocês então que a vinda de Cristo, a sua segunda vinda e a manifestação dos filhos de Deus é o clímax de um processo de salvação que está ocorrendo hoje. Ou seja, nós partimos do pressuposto e declaramos alto e bom som, que a despeito de a salvação de Deus ser um fato plenamente consumado e realizado em Jesus, mas a salvação em nós, ela é um acontecimento que está em processo. Por que eu digo que nós, embora em Jesus esteja plenamente consumado? É porque nele, no homem Jesus, ao se consumar a salvação, quando ele declara, Pai, está tudo consumado, ali está o homem perfeito, o homem completo, o homem em plenitude, né? Isso é a nossa garantia. O homem Jesus é a minha base de salvação, sem ele eu não teria nem como começar, e nele eu tenho a minha garantia. A garantia da minha redenção está em Jesus. Então, como nós vamos encontrar, por exemplo, lá no livro de Hebreus, ao falar de Cristo, e de todo o processo do crescimento, desenvolvimento e maturidade do homem Jesus, capítulo 6, versículo 20, salvo engano, de Hebreus, fala que ele entrou no Santo dos Santos como que uma âncora que foi lançada segura e firme, né, que é a nossa segurança. Então esse é o aspecto que teologicamente é chamado aspecto judicial. Está feito, está realizado nele. Entretanto, quando eu creio em Jesus, neste homem, nesta obra realizada e consumada nele, para eu crer, eu preciso de fé. E a fé, por sua própria natureza, já é orgânica. Não existe fé judicial. A fé em mim só pode ser orgânica. Então, o meu primeiro contato com a salvação de Deus já é orgânica. O que eu posso dizer de salvação em seu aspecto judicial é a garantia. E porque nele nós agora temos o status de filhos de Deus,
temos o status de nova criatura, temos o status de santos, mas ao mesmo tempo em que a Bíblia diz aos santos da igreja em Corinto, né? Paulo escreve aos santos de Éfeso, a Bíblia fala que nós somos santos, mas a Bíblia fala que nós estamos destinados para comparecermos santos e irrepreensíveis. Então, observa que ser santo ou ser nova criatura e tudo o que se diz sobre nós, enquanto consumado, é apenas uma questão posicional em Cristo. Então nós temos nele isso, mas quando eu entro em contato, na minha experiência com esse Cristo, com essa salvação, já começa em mim algo orgânico, ou seja, já começa a acontecer dentro do meu espírito humano e da minha alma um processo de salvação. Então nós entendemos que a salvação de Deus, ela é orgânica, ela é um acontecimento e ela é um processo em que o Espírito Santo vai trabalhando o nosso interior de modo a ir paulatinamente nos salvando, nos transformando, nos santificando, nos modificando, até que nós atinjamos o clímax dessa obra, e esse clímax é o momento em que nós vamos ser manifestados como filhos de Deus, que é a segunda vinda, que é o tema de que estamos tratando. E isso está muito claramente revelado e demonstrado na epístola de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu a epístola aos Romanos numa ordem lógica dos acontecimentos. Então, se você começar a ler Romanos hoje, do capítulo 1 até o capítulo 8, o que você vai observar? Capítulos 1 e 2 de Romanos, Paulo vai apresentar a condição do homem. O homem na sua condição caída, o homem na sua condição de pecado, o homem nascido de Adão sob os efeitos do pecado e sob a influência e poder do pecado. Isso que ele vai dizer, capítulo 1, né, de Romanos, versículo 16 e 17, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e então do gentio. Então veja que é como que ele dissesse: olha, nesta epístola eu quero falar sobre o Evangelho, mas não do Evangelho enquanto uma notícia. Eu quero falar do Evangelho enquanto o poder de Deus, porque a notícia pode ser apenas a proclamação dos acontecimentos, dos eventos. Ou seja, eu posso anunciar ao mundo alto e bom som que o Cristo veio em carne. Glória a Deus, está tudo bem, isso é Evangelho. É uma boa notícia que o Cristo viveu como homem, e como homem ele atingiu a plenitude dessa humanidade na cruz, quando declarou o tetelestai, o está consumado, e que esse Cristo, ao morrer em razão dos nossos pecados, ele morreu como morre todos os homens, desceu ao Hades, e de lá ele ressuscita ao terceiro dia, e que a sua ressurreição é a base, a garantia da nossa ressurreição. Eu estou fazendo o quê? Proclamando o Evangelho enquanto notícia. Eu posso me tornar um arauto e começar a anunciar. A partir do momento que alguém ouve essa notícia e por meio da fé ele começa a se apropriar dessa notícia enquanto algo verdadeiro, enquanto mensagem de Deus, ele começa a acolher, agora o Evangelho chega a ele no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, e aí agora é Evangelho não enquanto mera notícia, mas é o Evangelho poder de Deus, que vai agir dentro do homem. Então o Evangelho ele entra como poder. Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus.
para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e então do gentil, de modo que o justo obterá vida ou viverá por meio da fé, a fé que se apropria deste evangelho. Capítulo 1, versículo 16 e 17, salvo engano. Então é como que ele diz assim, então a partir de agora, desse capítulo 1, do 16 e 17, eu passo a apresentar esse evangelho enquanto poder de Deus, eu começo a apresentar este evangelho enquanto aquilo que ele realiza a favor do homem. E a primeira coisa então que Paulo apresenta deste evangelho é a condição orgânica de todos os homens, indistintamente. Ele vai demonstrar no capítulo 1 a condição do mundo gentílico. É interessante que ele está escrevendo para o mundo romano, ou pelo menos melhor ainda, para o mundo greco-romano, que são as duas grandes culturas que formam as bases da nossa cultura ocidental, sobretudo, e duas grandes culturas que chegaram ao fundo do poço da corrupção humana, da condição humana. Duas culturas que, buscando o aperfeiçoamento humano, por meio da filosofia, por meio do direito, eles não conseguiram deter ou não conseguiram se preservar quanto à imoralidade, quanto à depravação, quanto à devassidão, chegaram no fundo do poço da imoralidade. Uma condição social dessas duas grandes nações. Então Paulo, no capítulo 1, mostra a condição a que chegou o mundo gentílico. Quando fala mundo gentílico, esse mundo gentílico ele é representado pelo mundo grego. Ele fala, os gregos e os gentios, por exemplo. Não é somente os gregos é uma base, e que ali representa todo o mundo, porque a época, por ser império, era a base de todos que estavam vinculados ao seu poder, à sua cultura, à sua orientação, à sua língua, aos seus costumes. Então, quando falam os gentios, está falando de todo o mundo, é a condição da humanidade, totalmente reprovável, demonstrando como que no sentido coletivo, a humanidade, essa parte da humanidade, o mundo gentílico, que é a maior parte, eles desprezaram o conhecimento de Deus. A despeito de Deus se ter revelado e se ter mostrado a essa humanidade por meio da criação, por meio da tradição oral, por meio da lei de Moisés, mas por meio da lei, né, na consciência e no coração humano. Os gentios, eles simplesmente ignoraram que há um Deus. Não que eles não soubessem, porque Deus não deixou nenhuma pessoa desculpável, porque a revelação de Deus não se dá geograficamente, ela se dá ao mundo inteiro. Então Deus se mostrou ao mundo inteiro, e o mundo gentílico, portanto, rejeitou a revelação de Deus, deu as costas à verdade e fizeram para si deuses, e chegaram à condição reprovada, a tal ponto que Deus falou: então vocês podem ir. Então o capítulo 1 é um capítulo que mostra essa condição do mundo gentílico. No capítulo 2, Paulo segue agora falando do mundo semítico judaico. Os judeus que tinham a prerrogativa e tinha também a arrogância, né, de serem o povo de Deus. Então, para vocês terem uma ideia, é como se fosse a igreja naquele tempo, antes de Jesus. Porque hoje, quando a gente fala da igreja, a gente pensa a igreja, a gente fala de um modo assim que parece que ela só não foi arrebatada ainda porque, né? Mas o fato é que no capítulo 2 Paulo começa a falar sobre Israel, um povo eleito,
e como que eles, a despeito de tudo que eles receberam de Deus e do tratamento de Deus, da eleição divina e das alianças e da pedagogia do templo, enfim, de todas as coisas, eles também não puderam resolver os seus problemas de natureza espiritual, e Paulo denuncia a condição dos judeus, de modo que quando chega no final do capítulo 2, ele reúne judeus e gentios, coloca ambos dentro de um mesmo saco e diz: estão todos na mesma condição, sem Deus e carentes da glória de Deus. Todos numa mesma e única condição. Ninguém com nenhum privilégio, a despeito dos privilégios, né? Ou seja, se você tem um pouco de conhecimento e de compreensão e tem uma religião mais, de alguma maneira voltada para a revelação de Deus em Cristo, isso não te coloca em vantagem sobre o outro que não tem, caso você não faça uso desta revelação que te foi dada. Então, se os gentios desprezaram a revelação de Deus por meio da criação, os judeus, os israelitas da época, a despeito da lei de Moisés, eles roubavam, né? O próprio Paulo vai dizer que eles diziam: vocês pregam que não se pode roubar, mas vocês furtam os templos. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, capítulo 1 e 2 encerra todos debaixo de uma mesma condição de perdidos, de caídos e de carentes de graça e de misericórdia. No capítulo 3, ele mostra a obra de redenção em Jesus, uma redenção que deve ser crida. E eu vou insistir até o último dia em que eu puder pregar, em que, quando nós falamos que a redenção é algo em que se deve crer, e nós achamos, nós crentes, cristãos sobretudo, achamos que isso é a coisa mais simples e primária de tudo. Eu criei em Jesus em 1980 Como assim? Não dá para entender isso. Não é acreditar no que ele fez, é olhar e contemplar o crucificado e entender que na condição em que estava o crucificado, é como que ele dissesse: olhem todos para mim e vejam quem sou. É o Senhor da glória que está ali. E a despeito de ser ele o Senhor da glória, com toda a sua justiça, com toda a sua santidade, com todas as suas prerrogativas, com tudo o que ele é, ele abre mão de todas as coisas, ele se entrega voluntariamente, ele ama incondicionalmente, ele está ali para salvar o ímpio, o perdido, o inimigo. Não é salvar os eleitos, como alguns dizem, salvar os eleitos também, mas salvar a todos indistintamente, de modo que a primeira coisa que nós falamos é: mas não precisa disso. Por que você fala que não precisa disso? É porque você não crê que o abrir mão de si é o único caminho. Quando Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele quer dizer: olha, eu sou a verdade, porque o que eu estou demonstrando em mim, o que se realiza em mim enquanto homem, é tudo o que Deus é e tudo o que Deus requer e espera da sua criação. O contrário do que Jesus viveu e realizou é a mentira da serpente. Logo, porque ele é a verdade, então ele é o caminho. Dizer que Jesus é o caminho não é dizer que o ídolo que você chama de Jesus é o caminho da sua religião. Não, é dizer que é o caminho, é no sentido que ninguém pode voltar ao Pai senão pelo caminho da entrega, da renúncia, do quebrantamento, do abrir mão de si, do tomar a cruz, do negar a si mesmo. Não há outro caminho. E esse caminho é Cristo, porque ele não somente trilhou esse caminho, mas ele instaura esse caminho como sendo o caminho de volta ao Pai.
Exatamente o que está em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Este caminho que leva, que conduz o homem de volta a Deus. E logo, se isto é a verdade e ele é o caminho, somente essa verdade, esse caminho nos conduz à vida. O caminho, a verdade e a vida. Então, quando olhamos para o crucificado, que é ali está a obra de redenção, o homem não pode ser redimido, porque o que o aprisiona, ou melhor, redimi-lo de quê? Salvá-lo de quê? Libertá-lo de quê? Ora, das forças da ilusão, da mentira, do engano de Satanás. Por isso Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem? É a verdade. Se a verdade é o que liberta, então o que é que o aprisiona? É a mentira. Ah, Alexandre, eu amo a verdade, eu não gosto de mentira. Mentira não é comigo. Não é dessa mentira que está falando. É a mentira que a serpente difundiu desde a origem de todas as coisas, no sentido de fazer o homem independente de Deus, de fazê-lo um homem egoísta a tal ponto de querer que o mundo o sirva. É o homem que confia na sua própria força, capacidade. É o homem que cria as religiões humanas como mecanismo de acesso ou de reconexão com Deus. E nenhuma religião reconecta o homem com Deus, nenhuma, absolutamente, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E esse Cristo Jesus não é sinônimo de cristianismo, ainda que o cristianismo reivindique a exclusividade do Cristo, mas não são duas coisas totalmente distintas, embora tenha alguma relação, mas é distinto. É possível que muito do cristianismo não tenha nada a ver com o Cristo, e muito daquilo que não leva o nome de cristianismo tenha uma relação maior com o Cristo do que aqueles que carregam o seu nome. Lembra que Jesus falou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus? Então não adianta você carregar o nome, a expressão. É preciso experimentar essa salvação. Então, no capítulo 3, Paulo mostra a obra de redenção, mostra o crucificado, e você deve contemplar o crucificado. Aí você pode colocar o crucificado, aí você pode colocar ao lado dele vários outros homens grandes, poderosos, imperadores, reis, conquistadores. E você vai ver que o Cristo é o mais fraco. Colocá-lo ao lado de César, ou dos Césares, ao lado de Nabucodonosor, dos faraós, de tantos homens poderosos da história medieval, moderna, contemporânea, colocar Jesus ao lado dos presidentes do Brasil, todos eles, dos presidentes da França, Estados Unidos, da Europa, União Soviética, ou melhor, Rússia, né? Pode colocar todos, e quando você olhar para todos assim, e olhar para o Cristo, você fala assim: mas não é possível, não faz sentido, o crucificado é muita fraqueza, e olha o desafio dos homens: desça daí, se tu és, e creremos em ti. Eu descia, para crer em mim eu descia, mas e aí iria crer em quê? Num Cristo violento? Num Cristo que acredita na força do argumento, da persuasão? Não é do argumento, nem da persuasão, nem da força, nem do poder, mas é pela revelação do seu ser. Isso que Deus vai dizer para Paulo, né, que é na fraqueza que a graça se aperfeiçoa, que a graça se mostra. Então, quando você olha para o crucificado, se você colocar ao lado de grandes homens poderosos da história, você vai olhar assim e você poderá chegar a uma conclusão racional muito provável.
de que você não acredita neste caminho. É muita fraqueza. Sendo ele o que ele é, permitir-se tal coisa. Mas se você olhar e nesta fraqueza você vir o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, o altruísmo, a entrega, a renúncia, e aí ele vai dizer para você: este é o único caminho. A fé dói. A fé dói porque ela vai de encontro às nossas convicções pragmáticas. O que são as nossas convicções pragmáticas? É aquilo que nós achamos que funciona. Vocês acham que o crucificado funciona? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Está havendo aí a guerra de Israel contra o Hamas, né? Vamos colocar nesses termos. E quando essa guerra eclodiu, salvo engano, não sei se foi há 2 anos, alguma coisa nesse sentido, eu vi a manifestação de muitos crentes, e até hoje muitos crentes estão se manifestando, dizendo que Israel, de fato, não somente tem o direito, mas ele tem o dever de defender o seu povo, defender o seu território. Aí eu pergunto para vocês: Israel estava lá, e numa determinada noite, vários soldados, pessoas lá do grupo lá, Hamas, entrou no seu território, matou 1.000 e tantas pessoas. Vocês lembram, né? Aquela chacina, aquilo dá uma revolta na gente, não dá? A turma estava dançando, estava cantando, estava brincando, sem nenhum juízo moral, mas era só diversão, divertimento. Aí, de repente, chegam homens armados, como se entrassem aqui, homens armados, saíssem matando todos nós aqui, e crianças, idosos, jovens, sem nenhuma distinção, aniquilando. Isso causa revolta no ser humano. Logo, isso desperta um senso de justiça em nós, sobretudo agora com o peso de quem foi a vítima. Israel. Aí você vai evocar todas as promessas do Antigo Testamento, toda a relação político-religiosa, e aí você fala assim: Israel tem não somente o direito, mas o dever de se defender. Como? Bombardeando e destruindo aquele povo, aquele grupo, não importa quem seja. Não é isso que nós temos como verdade? Sim ou não, pessoal? Não, seja honesto. Isso aí é um desafio para nós testarmos como é que está a nossa condição. Aí a pergunta que o incrédulo faz é: tá, você queria que eles fizessem o quê? Eu nada. Eu não tenho opinião para emitir. Agora, o que Jesus disse está dito. Jesus é a verdade? O que ele disse? Não responda, vocês sabem. Se alguém não souber, leia todo o Evangelho de Mateus e você terá a resposta. Você fala: mas isso dói. A fé dói, ela vem de encontro à nossa moral, à nossa justiça, o nosso senso de direito, o nosso senso de verdade, vai de encontro. Jesus falou: olha, se alguém quiser vir após mim. E para onde ele ia? Para onde ele estava indo quando ele disse: se alguém quiser vir após mim? Ele acabara de dizer: eu estou indo para Jerusalém, serei preso, cuspido, insultado, vão me matar, vai acabar com tudo. Bem, ao terceiro dia vem a ressurreição, a vida, a glória. Mas antes do terceiro dia vem a pancadaria, e nós estaremos lá dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É só assim que Deus é mostrado e revelado. Aí ele volta agora para os seus discípulos e fala: se alguém quiser vir após mim, é preciso negar a si mesmo e tomar a cruz. O que é negar a si mesmo? É você negar as suas próprias convicções culturais, políticas, ideológicas, sua justiça própria, seu senso de verdade.
lançar tudo isso fora, jogar fora e se agarrar ao espírito de redenção, que é o espírito da renúncia. Isso é crer no crucificado. Capítulo 3 de Romanos. Daí já dá para perceber que nós precisamos rever a nossa fé. A igreja de Jesus Cristo precisa rever a sua fé. Eu não vou dizer para vocês lerem, né, porque vocês não vão ler mesmo. E ainda que fosse, eu diria, não leiam. Não leiam um livro de Leon Tolstói chamado O Reino de Deus está dentro de vós. Não leiam este livro. Você correrá um grave risco de se converter ao Evangelho, ou correrá um risco de abandonar para sempre a ideia de Evangelho, porque é um livro que traz o conceito radical do Evangelho. Qual é o conceito radical do Evangelho? Se alguém ganhar a sua vida, perdê-la. Você quer perder a sua vida? Não, se você quiser perder a sua vida, o caminho é fácil, é radical. Ganha a sua vida. O que é ganhar a vida? Não, veja, para eu ganhar a vida eterna, eu preciso perder hoje. Isso é radical. Não se ganha ganhando, só se ganha perdendo. E quem ganha, perde. Essa é a ordem. Se você ganha hoje, você perde amanhã. Isso é radical. Não tem exceção, não tem atalho. O Evangelho, amém. Irmãos de casa, a irmã Silvia está dando uma contribuição dentro do que nós estamos colocando, o que é extraordinário, né? Porque no Apocalipse, a irmã Silvia está nos lembrando que quando João é indagado sobre quem era que tinha o poder e a autoridade de abrir os selos do livro que estava na mão do que se assentava no trono, é dito que não havia no céu nem na terra ninguém que tivesse tamanha autoridade para abrir os selos. E João se desespera, ele chora diante daquela cena, porque o não abrimento dos selos representava a falta de uma saída. Não havia saída, não haveria salvação, não havia caminho. E então o anjo diz para João: não chores, eis o leão da tribo de Judá que venceu para abrir. E a irmã Silvia coloca a ideia de que o leão evoca a ideia de força, de poder, de autoridade, de uma explosão, aquele rugido, aquela força, aquele império, não é? Mas quando João olha para ver o cordeiro, ou melhor, para ver o leão, o que ele vê? Ele vê o cordeiro como tendo sido morto. Então, se o leão evoca força, poder, autoridade, essas coisas grandes, essa força está no cordeiro. O cordeiro é leão na sua natureza, não é? Então, muito bem colocado, e isso está em harmonia com a ideia de que o Evangelho, ele é radical, não tem ideia, não tem meio termo, não tem como você conciliar o ganhar hoje para ganhar amanhã, não tem como. E veja como fica fácil, né? Fica fácil, as pessoas, o cristianismo, ele prefere entender que perder a vida é você não ir a uma festinha. Você não pode ir a uma festinha, porque você tem que perder a vida. Perder a vida é ficar triste em casa, não pode ouvir uma música boa, você não pode. Aí a pessoa fica aquela pessoa rancorosa, fala: estou perdendo minha vida. Você está perdendo sua vida, seu tempo e tudo. Não é isso que está dizendo. Perder
É você pegar tudo aquilo que você é nos seus conceitos culturais, religiosos, políticos, ideológicos, essa força que te faz clamar por vingança dentro do seu conceito de justiça, e você se apropriar do Cristo. Eu dizia essa semana para uma pessoa: gente, eu nem sei se eu devo dizer isso, porque só suscita discussão, as pessoas ficam discutindo o indiscutível, porque o evangelho ele é radical, não tem meio termo, não é? Nós vemos constantemente situações em que alguém comete um crime, uma pessoa mata uma outra pessoa. Como fica a família daquele de quem tiraram a vida? Uma mãe que perde um filho, assassinado violentamente, brutalmente. Não é triste isso? A dor da perda, da maneira como aconteceu. E aí você vê as pessoas dando entrevista, falando: era tão jovem, tinha um futuro tão grande, ia se formar na universidade agora, ia se casar, o filho ia nascer no mês que vem. Vai evocando essas coisas e vai gerando cada vez mais o quê? Justiça, revolta, vingança. E como a pessoa não pode simplesmente derramar a sua revolta matando o outro, então ela fala: então nós temos que garantir pelo menos 30 anos de cadeia. A pessoa fala: mas não é o certo? A justiça fará a sua parte, mas o nosso senso é de que ele tem que pagar. Ou não? Alexandre, então não tem que pagar? É uma pergunta difícil de você me fazer e de você se fazer. Agora vamos dar um outro exemplo, e aí você vai responder com toda a facilidade do mundo. Quando fazia o mesmo com o Cristo encarnado, como é que o Jesus fazia? Vocês vão ser presos pelo menos por 30 anos lá no inferno. É assim que ele fazia? Quando matavam Estevão apedrejado, como é que estava o rosto de Estevão? Resplandecia como o rosto de um anjo, um rosto plácido, tranquilo, sem revolta, sem vingança, sem lançar na face, sem condenação. E ele repetia as palavras do seu mestre: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isto é o Espírito do Cristo, e é isso que deveria fazer todas as pessoas quando sofressem essas injustiças. Mas nós temos argumentos: não pode fazer isso. Se nós fizermos isso, eles vão continuar assassinando, matando e tal. Nós temos que fazer algo para acabar com isso, pôr um termo nessa violência. E eu pergunto: desde que há direito sobre a terra, estancou a violência da humanidade? Pelo contrário, antigamente, não sei se é porque a mídia não divulgava, se nós não tínhamos acesso à informação, mas o fato, quando alguém matava o outro, era bandido, era ladrão, assassino. O assassino matou uma pessoa. O assassino. Hoje não, é o fulano, é o seu vizinho, é um pai de família, é um crente, é um advogado, é um médico, é uma pessoa, é um cidadão comum, que não é assassino, que não é ladrão, que não é nada disso, mas um dia ele mata o filho, ele mata a esposa, ele mata a mãe. Ou seja, a violência está se alastrando e alcançando pessoas que nós não julgávamos capazes de fazer esse tipo de coisa. Ou seja, a única maneira de você pôr fim ao mal é com o bem. E se o bem não vencer o mal, se você não acredita nisso, nada irá vencer. Então, olhar para o Cristo e crer nele dói, é duro. Você vai ter que perder a sua vida. Perder a sua vida.
Não é questão de pintar cabelo. Pode pintar seu cabelo, pode pintar sua unha, pode ir para a festinha. Para de bobagem, porque isso não tem nada a ver com o perder a vida. Veja que quando Paulo, por exemplo, ainda chamado de Saulo, né? Você sabe que Saulo e Paulo são dois nomes que ele sempre carregou consigo. Saulo, o nome de hebreu, e Paulo, o nome de cidadão romano, porque Paulo, hebreu, tinha cidadania romana. Então não é que o nome dele mudou quando se converteu, não. É nome romano, nome hebreu, porque ele era hebreu e tinha cidadania romana. Mas quando ele se encontra com Cristo e ele vê o crucificado, ele entende todo o amor, toda a graça, toda a misericórdia do crucificado. Ele viria a dizer depois, lá em Filipenses capítulo 3, tudo que para mim era lucro, eu deixei para trás, eu abandonei e considerei perda por causa de Cristo, por amor a Cristo. Não somente ele creu no Cristo, mas ele amava. Amar o Cristo é amar o Espírito de Cristo, é a disposição do coração de Cristo, é admirar a beleza do ser de Cristo. Bem, isso é redenção, capítulo 3 de Romanos. A condição do homem sob o pecado, capítulo 2. Aí você se depara com a redenção no capítulo 3. No capítulo 4, Paulo fala da fé, que é o meio pelo qual você se apropria do crucificado. E o capítulo 5 e o capítulo 6 e o capítulo 7 vai mostrar que agora que você creu no crucificado, você está dentro de um processo de transformação, um processo de santificação. É onde Paulo vai debater a questão da lei. Por que Paulo debate a questão da lei, a lei de Moisés, numa carta aos Romanos? Já pensou nisso? Porque não faz muito sentido. Porque ele deveria tratar da questão da lei no livro de Hebreus, né? Mas os romanos não tinham relação direta com Moisés. O problema é que naquela época ocorria que onde o evangelho chegava por outras vias que não era o apóstolo Paulo, queriam meter a lei no meio do evangelho junto, como se eu creio no crucificado porque acredito no que ele fez, agora a minha santificação é via obediência à lei. Eles entendiam que a lei permanecia como código de conduta, como um mecanismo de santificação. É quando você fala assim: olha, eu vou me santificar, então deixa eu ver o que eu não devo fazer para que eu me santifique. Então eu não vou beber água com gás, porque assim eu me santifico. Eu não bebo Coca-Cola, porque assim eu me santifico. Eu não como carne de porco, assim eu me santifico. Eu não visto esta roupa, porque assim eu me santifico. Eu não faço isso, porque assim eu me santifico. Não. A salvação é o quê? Orgânica. A santificação, a transformação acontece dentro. Ou seja, ou muda o coração, ou não adianta não fazer. O simples fato de você não fazer algo não quer dizer que você não seja completamente amante daquilo que você reprova. Jesus fala: olha, está dito, ou foi dito aos antigos, não adulterarás. Está claro lá, não está escrito? Agora ele diz: eu porém vos digo. O problema não está exatamente no adultério, está no coração. É uma questão de condição do meu ser. Ou seja, o pecado ele pode ocorrer mesmo sem uma concretização. Vocês entendem? Então,
Paulo vai trazer a ideia da lei ali no capítulo 6, capítulo 7 de Romanos, para dizer que agora, depois que eu crio no Evangelho, eu estou dentro de um processo de santificação. Essa santificação não acontece via obediência a uma lei externa, mas essa santificação ocorre por um processo de transformação interior. As minhas faculdades devem ser trabalhadas pelo Espírito Santo, de modo a pensar de um modo diferente, perceber de um modo diferente, sentir de um modo diferente. E aqui está exatamente o motivo, porque nós estamos convencidos da generosidade, ou não estamos? O crente sabe que a avareza é pecado, ou não sabe? E se ele sabe, por que ele não consegue ser generoso? Porque ele tem a doutrina, ele tem um conhecimento externo do que ele não deve fazer e do que ele deve fazer. Aí você fala, a partir de hoje eu vou ser generoso. Você não vai ser generoso a partir de hoje. Você pode ser alguém que tem a intenção de ser generoso. Uai, o que eu faço então? Você é mesquinho. E para ser generoso, você vai ter que se expor à luz do Evangelho e na oração pedir que o Espírito Santo trabalhe dentro de você, modificando o seu coração. E aí o que o Espírito Santo vai fazer? Você vai dormir avarento? Vai acordar generoso? Não. O Espírito Santo vai te submeter a uma série de situações em que o problema da avareza e a generosidade estarão ali como o assunto da circunstância, e é onde ele vai te mostrar, ele vai iluminar, e você num primeiro momento vai sentir vergonha, no outro vai acontecer isso, até que com o tempo você vai se libertando interiormente da avareza. Isso leva tempo, isso leva anos. Por isso que é necessário nós estarmos na igreja. O que tem a ver, né? É porque é na igreja que nós estamos sendo constantemente confrontados e expostos à palavra. Faça uma experiência, não faça. Afaste-se da igreja por um ano. Você começa assim, eu vou ver pela internet. Você começa vendo pela internet. Domingo que vem, você se esforça, no outro domingo também, mas já no outro surge uma situação que não deu para ver na hora. Eu vejo depois. Isso vai embromando, vai acumulando e vai ficando um volume que você não tem mais como acompanhar. Você não tem tempo para acompanhar, porque você não priorizou. E aí você vai percebendo que pouco a pouco você vai se tornando cada vez mais terreno. A elasticidade, que você foi ganhando, ou melhor, a abrangência, a expansão que você foi ganhando interiormente com o Evangelho, parece que agora começa a se estreitar, se estreitar, se estreitar. É como se você fizesse uso dos seus pulmões por muito tempo, e ele fosse um pulmão que ele respira, ele abre, ele fecha, ele é elástico, uma maravilha, Você fala assim, não, agora eu vou usar menos o meu pulmão, como se fosse possível, é só para vocês entenderem. Você pouco a pouco fosse tentando usar, e ele fosse ficando ali, cada vez mais dificuldade, até um dia ele ficar completamente enrijecido, sem condição de respirar. Vocês entendem? Então a igreja cumpre um papel de nos manter vivos e ativos, ouvindo, sendo confrontados, sendo expostos. A irmã Leda falou algo domingo para mim, passado, e na hora eu não falei nada para ela, mas eu fiquei pensando depois muito sobre isso.
E eu vou falar agora o que eu deveria falar na hora, eu vou falar agora. A irmã Leila falou assim: olha, pastor, que maravilha, eu estava ouvindo uma mensagem lá, não sei de que ano, nós estava lá na tal igreja ainda, mas que mensagem maravilhosa, exatamente o que você pregou hoje aqui. Não é? Na verdade, é sempre as mesmas coisas, né? Lembra? E é verdade. E é verdade, porque a mensagem não é para nos trazer apenas a informação, a mensagem é para o confrontamento. A mensagem ela vem para nos sacudir e nos lembrar e trazer de volta à memória e nos colocar sempre numa condição de que nós estamos sendo confrontados e precisamos reagir. Uma pessoa que deixa de caminhar, antigamente falava desviado, né? Hoje em dia não se entende mais esse desviado, mas hoje em dia tem muito aquele que deixou de caminhar. Ele continua sendo crente, continua crendo em Deus, continua sendo bonzinho, está tudo certo. Só que ele não caminha com o rebanho mais, ele não está ativo, né? Ele não está ali no exercício. E aí essa pessoa, pouco a pouco, ela vai se esquecendo, vai caindo tudo no esquecimento, e um tanto de coisas terrenas, e às vezes até lícitas, vão tomando o lugar, e vão tomando o lugar das nossas prioridades, da nossa busca, do nosso objetivo. E nós, por mais que façamos as coisas corretas enquanto cidadãos, enquanto homens, né? Mas quanto ao objetivo, quanto ao alvo, nós vamos pouco a pouco ficando mais longe. Então, se nos capítulos 6 e 7, Paulo fala que o processo de santificação, depois que nós cremos no crucificado, entramos no processo de santificação. Esse processo é interior, é orgânico, e vai nos levar, portanto, ao capítulo 8 de Romanos, que é um momento em que Paulo vai dizer dessa manifestação dos filhos de Deus, que é o tema de que estamos tratando. Agora eu faço a leitura do texto, vocês verão que o que dissemos está aqui. Então, acompanhe, página 154, aí no parágrafo, quando diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, desenhou todo o percurso do homem rumo à glória. A começar pelos capítulos 1 e 2, em que todos os homens são apresentados como separados de Deus em suas consciências, passando pela redenção, justificação, reconciliação e santificação dos que exercem fé em Jesus, capítulos 3 a 6. Eu não passei esses passos todos na minha fala, mas exatamente isso, né? Redenção no capítulo 3, justificação no capítulo 4, reconciliação no capítulo 5 e santificação no capítulo 6. Paulo vai passando por esses, momentos até atingir o zênite da experiência da salvação no capítulo 8, com a manifestação dos filhos de Deus. Então veja que a salvação é um processo de crer na redenção, de justificação, de reconciliação, de santificação, e então, por fim, sermos manifestados filhos de Deus. A compreensão desse percurso orgânico de experiências da salvação nos liberta da visão pseudo-ortodoxa da teologia convencional, que apresenta o desfecho da história humana com um fecho de conto de fadas. E depois de tanto sofrerem aqui na terra, os bons foram morar no céu com Deus e viveram felizes para sempre. Ou seja, a teologia convencional fala que nós estamos aqui hoje nesse sofrimentinho, mas que um dia nós vamos ser tirados daqui e levados para o céu e seremos felizes para sempre. Que história mais vazia,
destituída de sentido. Não estamos aqui para daqui irmos para o céu, porque lá é bom e aqui é ruim. Não, nós estamos dentro de um processo. Inclusive a nossa estada aqui é necessária para que a salvação se desenvolva e aconteça. Então nada de ser levado para o céu, essa não é a ideia. A ideia é passarmos por todos os processos da salvação até sermos então manifestados filhos de Deus. Página 155. Muito mais que mero contentamento de viver eternamente no paraíso com Deus, os filhos do Altíssimo alcançarão o cumprimento do supremo propósito do Eterno, a glorificação. Ora, vede, a glorificação consiste na conformação dos muitos filhos de Deus à perfeita imagem de seu Filho primogênito, e não simplesmente em entrar em um lar edênico. E essa conformação à imagem de Cristo fala da nossa participação na natureza divina, tendo o próprio Logos amalgamado em nossas faculdades, a fim de que suas virtudes sejam manifestadas por nosso intermédio. Quando, no apocalipse dos tempos, o homem atingir o clímax desta experiência, terá ele voltado ao Gênesis da história, e toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção. O homem crístico, conforme profetizado no primeiro livro das Escrituras, terá domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, pois todas as coisas terão sido sujeitadas debaixo de seus pés. Mas enquanto isso não acontece, a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus na segunda vinda de Cristo. Amém? Então chegamos aí nas 3 estrelinhas para darmos continuidade na próxima semana. Tá bom? Vou até marcar aqui no meu livro. Espero que mais uma vez tenhamos sido ajudados a prosseguir. Deus abençoe a todos.